Baseado nas tecnologias atuais e nos protótipos que estão sendo desenvolvidos, aliado aos grandes avanços tecnológicos dos últimos anos, nós podemos criar estimativas de como estará o mundo em 2030. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. 20 tecnologias que nos esperam em 2030. Depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixa o seu like que nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Os primeiros computadores quânticos com 1 milhão de qubits surgirão. Empresas como IBM e Google terão a capacidade de construírem essas super máquinas sem grandes problemas. Esse grande avanço será uma revolução na forma como resolvemos problemas de otimização, treinamos e executamos algoritmos de aprendizado das máquinas e entendemos melhor os processos físicos da natureza até o nível subatômico. O poder quântico revolucionará áreas como inteligência artificial, modelagem financeira, desenvolvimento de novos medicamentos, previsão do tempo e segurança cibernética. E apenas 5 anos mais tarde, já poderemos ver esses computadores quânticos totalmente funcionais disponíveis ao público em geral, tanto na nuvem quanto em unidades físicas. Dispositivos de interface cerebral como os Neuralink se tornarão bem populares, e a maioria dos headset VR vai incluir a opção de uma interface cérebro-máquina para registrar os sinais elétricos dos usuários, permitindo que as ações sejam direcionadas apenas pensando nelas. Equipamentos na cabeça e pulseiras com sensores não invasivos serão comuns e uma escolha bem óbvia para o uso convencional da interface cérebro-máquina. No entanto, os efeitos super imersivos fornecidos por esse tipo de tecnologia podem ser um pouco limitados nessa fase inicial e serão usados apenas em situações específicas, como enviar comandos a equipamentos eletrônicos, por exemplo. Mas com o tempo, eles fornecerão maneiras cada vez mais realistas de interagir com personagens, objetos e ambientes virtuais no metaverso. Inteligência artificial semelhante aos humanos provavelmente se tornará uma realidade até 2030. Haverá melhorias exponenciais no poder de processamento dos computadores, reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem e também nos algoritmos que aprendem sozinhos usando dados da web. Da mesma forma, tecnologias de processamento de linguagem natural como o GPT-3, que está sendo constantemente atualizado e a cada versão lançada supera a anterior, servirá de base para que bem provavelmente a IA chegue ao ponto de passar no teste de Turing. Para aqueles que não sabem que teste é esse, é basicamente o momento em que um humano, ao conversar com uma inteligência artificial, não sabe que isso está acontecendo. Ou seja, a IA convence um humano de que ele está conversando com outro humano sem perceber que é uma IA. Este avanço incrível vai levar rapidamente as assistentes virtuais gerenciadas por IA a terem capacidade de realizar conversas em outro nível com o ser humano. E mais tarde, essa tecnologia poderá ser inserida em personagens de metaversos e videogames. Órgãos humanos impressos em 3D começarão a ser usados, e cada vez mais sistemas biológicos vivos serão criados com o auxílio das impressoras 3D. Camada em cima de camada de células sairão das impressoras e serão colocadas exatamente onde for necessário com precisão microscópica. De início serão construídos componentes relativamente simples como vasos sanguíneos e tecidos. Não muito tempo depois, começará a produção de órgãos mais simples e em menor escala. Nas próximas décadas, já será possível imprimir em tamanho real e totalmente funcional a maioria dos 78 órgãos que compõem o corpo humano. Os óculos de realidade virtual 8K se tornarão comuns e acessível a todos até 2030. A maioria das telas VR terá resolução 8K, que tem 4 vezes o número de pixels que as atuais telas 4K. Quando você ver modelos de personagens e objetos de perto com esses dispositivos, não vai existir pixelização visível, e o resultado será uma verdadeira imersão com detalhes e realismo impressionantes.
Por causa de outras atualizações de equipamentos, os jogos de VR terão latência quase zero e um amplo campo de visão. Além disso, alguns trajes ápticos se tornarão malhas de eletrodos para maximizar o conforto e a experiência. Os rumores são fortes e dizem que a Apple lançará o seu próprio óculos de realidade virtual 8K antes de 2030. 1 bilhão de genomas humanos serão sequenciados até 2026. O teste de DNA será tão barato, rápido e rotineiro que mais de 1 bilhão de pessoas terão seus genomas sequenciados em todo o mundo, ou seja, quase 1/8 da população mundial. E a quantidade de dados genômicos atingirá uma escala de exabytes. Isso é maior que todo o conteúdo de arquivos dos vídeos de todo o YouTube. Essa enorme quantidade de dados tornará mais fácil do que nunca o uso da inteligência artificial para identificar vários distúrbios ligados a genes específicos, incluindo os distúrbios cognitivos. E como 75% do QI de uma pessoa é atribuído a diferenças genéticas, a identificação e exploração desses genes pode desempenhar um papel fundamental na criação de humanos superinteligentes já nas próximas décadas. A primeira versão da internet quântica tem grandes possibilidades de surgir. Esse tipo de internet usa sinais quânticos ao invés de ondas de rádio para enviar e receber informações. E essa nova internet será usada principalmente para enviar dados que não podem ser hackeados ou interceptados usando métodos convencionais. Em 2030, já será possível usar um computador pessoal para transmitir ou acessar informações criptografadas quânticas por meio de computação quântica baseada na nuvem. Inclusive, o Departamento de Energia dos Estados Unidos já anunciou seu plano para uma internet quântica nacional. E em breve nós poderemos ver um protótipo funcional sendo testado. A primeira missão tripulada da SpaceX a Marte será bem sucedida. Em 2024, os astronautas da empresa do bilionário Elon Musk serão enviados ao espaço com destino ao planeta vermelho. E em 2025, eles estarão com os pés em solo marciano. Tecnologias do foguete Super Heavy e da nave Starship serão usadas para alcançar esse momento histórico da humanidade. Além de astronautas, a missão também vai carregar robôs com eles para realizar atividades como fabricar peças básicas utilizando materiais encontrados em Marte. E após o pouso acontecer, a Starship será reabastecida com combustível à base de metano que será produzido em Marte e vai ser usado para retornarem à Terra. Implantes artificiais acoplados ao cérebro serão capazes de restaurar memórias perdidas. Estudos e projetos estão em fase avançada nessa área. E em breve, será possível replicar pequenas áreas do cérebro com o auxílio de implantes cerebrais artificiais, podendo desfazer danos causados por Alzheimer, derrames ou outras lesões e doenças. Isso inclui também a restauração de memórias perdidas. Esses dispositivos artificiais acoplados ao cérebro podem simular impulsos eletroquímicos de regiões como o hipocampo, que está relacionado diretamente à consolidação de informações da memória de curto e de longo prazo. Basicamente, o dispositivo vai substituir partes danificadas do cérebro, prevendo o que essas partes deveriam fazer em determinados momentos e, em seguida, completar a ação, permitindo a transferência de sinais cerebrais entre as áreas onde antes havia apenas uma lacuna. E antes que a década de 2030 chegue ao fim, os implantes cerebrais artificiais serão cada vez mais eficientes e indispensáveis na replicação de funções complexas do cérebro. Velocidades de internet de terabytes poderão ser comuns em 2030. O 6G substituirá o 5G. Alguns especialistas afirmam que as estimativas é de que o 6G será 100 vezes mais rápido que o 5G, o que equivale a 1 terabyte por segundo. E impressionado? Para você ter uma ideia dessa velocidade, você poderia baixar 142 horas de conteúdos da Netflix em apenas 1 segundo. O 6G também terá a capacidade de possibilitar ao espaço cibernético apoiar o pensamento e a ação humana em tempo real por meio de dispositivos de interface cérebro-máquina e de realidade virtual integrados ao corpo humano. E isso vai resultar em experiências virtuais que irão parecer reais. Além disso, a internet das coisas terá o potencial de crescer em outras ordens de magnitude. A conexão entre trilhões de objetos será perfeitamente possível.
A tecnologia Smart Grid se tornará difundida nos países desenvolvidos até 2030. Essas redes inteligentes integradas fornecerão vantagens como permitir que a energia seja transmitida em ambas as direções por meio de fios elétricos. Isso significa que casas e empresas podem adicionar eletricidade excedente ao sistema. Dessa forma, nenhuma energia será desperdiçada. As redes inteligentes serão adaptáveis à produção esporádica de energia produzida por fontes solar e eólica, o que tornaria mais viável e vantajoso as fontes de energias renováveis em grande escala. Em uma rede inteligente, se uma linha de transmissão quebrada causar um blackout, os sensores localizam instantaneamente a área danificada, enquanto a eletricidade é redirecionada imediatamente para o setor afetado. Isso levará a menos apagões perceptíveis no futuro. Nas próximas décadas, as redes inteligentes se expandirão e chegarão a grandes regiões. Com isso, países inteiros começarão a mesclar as suas redes. Simulação do cérebro pode se tornar possível já em 2025. O crescimento exponencial de dados e da tecnologia da informação poderá possibilitar a formação de modelos precisos de cada parte do cérebro humano e de seus 100 bilhões de neurônios. Embora seja possível escanear e mapear um cérebro humano completo até o nível do neurônio, analisar o enorme volume de dados que ele contém e usar isso para entender completamente o seu funcionamento ainda levará muito tempo. No entanto, criar uma simulação do cérebro será um divisor de águas e levará a abordagens inovadoras para resolver a maioria dos tipos de doenças relacionadas ao cérebro. Inclusive, poderia até nos ajudar em outras áreas, como o aumento não biológico do mesmo, usando interface cérebro-máquina para controlar objetos virtuais, e até mesmo transferência de memória de humanos para máquinas e de máquinas para humanos. Roupas impressas em 3D serão bem comuns, terão código aberto e custo quase zero. A impressão 3D se tornará uma tecnologia de consumo generalizado, e a maioria das pessoas vão ter acesso a ela, produzindo itens de vestuário por apenas alguns centavos. Já em 2024, as impressoras serão 30 vezes mais rápidas que as atuais. Milhares de designs de código aberto estarão disponíveis para download. E como resultado, as fábricas que usam mão de obra humana vão entrar em declínio, e os empregos neste setor praticamente deixarão de existir. Eletrônicos dobráveis estão próximos de se tornarem bem comuns, e já nos próximos anos isso será uma realidade. Eletrônicos impressos terão grandes chances de se tornarem de uso comum, criando uma nova geração de eletrônicos ultrafinos. E até 2030 terão custos de fabricação tão baixos que serão difundidos em inúmeras aplicações no cotidiano de negócios e consumidores. Os dispositivos atuais, que são volumosos e pesados, se tornarão dobráveis e poderão ser transportados ou armazenados tão facilmente quanto folhas de papel. E isso inclui telas de TV flexíveis que podem ser enroladas ou penduradas como posters. Smartphones dobráveis e e-books nesse formato também serão de uso comum. Mísseis hipersônicos serão uma arma comum de todas as potências. Esses mísseis, quando lançados, podem ultrapassar Mach 5, atingindo velocidades acima de 6.000 km por hora. Ou seja, chegam a 5 vezes a velocidade do som. Isso significa que os novos mísseis serão 7 vezes mais rápidos que os atuais. Por serem tão rápidos, se tornam difíceis de serem interceptados ou rastreados. Até 2026, discos rígidos de 100 TB será uma realidade nas grandes corporações. E os de 50 TB serão vendidos aos montes ao público geral. Daí em diante, antes mesmo de chegar em 2030, os usuários de PCs domésticos também terão acesso aos discos de 100 TB. Essa realidade será conquistada devido a uma técnica inovadora conhecida como gravação magnética assistida por calor. Essa técnica permite que os dados sejam gravados em espaços muito menores. Além disso, os discos começarão a usar vários atuadores ao mesmo tempo. Dessa forma, se multiplicará as velocidades de leitura e gravação dos dados de armazenamento. Entre outras coisas, estes discos tornarão possível nós guardarmos vídeos em 8 e 16K, executar aplicativos e armazenar arquivos que envolvem tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada, edição de vídeos com máxima qualidade e inteligência artificial. Enfim, o céu não será o limite.
Pequenos reatores nucleares montados a partir de módulos podem ganhar ampla adoção por parte das grandes empresas e nações. Conhecidos pelas siglas SRMS, esses pequenos reatores modulares são uma nova classe de usinas nucleares bem menores que as convencionais. Além disso, são mais baratas, mais seguras e adaptáveis. Em especial, elas são bem atraentes aos olhos de nações em desenvolvimento. Isso pelo fato de, relativamente, terem um custo bem mais baixo para a produção de energia, além de fazer desnecessário o uso de grandes quantidades de água ou de grandes espaços. Pequenos reatores modulares também vão permitir que incrementos de capacidade sejam adicionados gradualmente à medida que as necessidades de energia aumentem ao longo do tempo. Quando chegarmos a 2035, a pequena indústria nuclear modular poderá estar gerando várias dezenas de gigawatts, avaliado em $500 bilhão em todo o mundo. Captura de carbono vai ser comum e usado em muitas nações. Após anos de pesquisa e desenvolvimento, várias novas abordagens serão utilizadas para captar e remover o dióxido de carbono do ar. Um método que vem sendo estudado para captura de carbono é a implantação de árvores artificiais. Estas podem capturar dióxido de carbono através de um sistema de filtragem de milhares de vezes mais eficientes que as árvores naturais. Esses equipamentos são dispostos em várias formas e podem ser colocados em grandes cidades poluídas, talvez ao lado de rodovias ou até mesmo de outras áreas onde se concentram a maior quantidade de poluentes. Depois que o dióxido de carbono é retirado do ar, sua forma sólida pode ser usada para várias finalidades, como fabricação de produtos, por exemplo. Mas é claro que se deve tomar muito cuidado para garantir que esse dióxido de carbono não seja reinserido na atmosfera. Atualmente, apenas 10% do fundo dos oceanos são mapeados. Já em 2030, a realidade será de 100%. Todo o fundo dos oceanos serão mapeados com riqueza de detalhes. Até mesmo as superfícies da Lua, Marte e outros corpos celestes serão mapeados e melhores compreendidos. Organizações no Japão e na França já estão trabalhando em um projeto colaborativo chamado SeaBid 2030, que, ao final do trabalho, produzirá um mapa definitivo do fundo oceânico mundial até 2030. Como parte do esforço, frotas de navios automatizados com capacidade de viagens transoceânicas cobrirão milhares de quilômetros, carregando com eles vários sensores e outras tecnologias, como robôs para inspecionar pontos de interesse no fundo oceânico que ficam a quilômetros abaixo da superfície. Na data prevista, o projeto estará praticamente concluído e os mapas vão revelar a estrutura física do fundo oceânico com detalhes nunca vistos antes. Além disso, vai mostrar a localização de naufrágios e desmistificar vários acidentes, aviões desaparecidos, artefatos arqueológicos e outras áreas de interesse. As aplicações comerciais envolvem mineração submarina e inspeção de dutos. E como bônus, permitirá o levantamento das condições do fundo dos oceanos para a instalação dos cabos de telecomunicações. Várias espécies extintas podem ser trazidas de volta à vida, e em 2030, a tecnologia para obter tal resultado possivelmente estará disponível. Mamute, pássaro dodô, tigre dente de sabre, estes podem ser os primeiros a serem ressuscitados. Existem algumas abordagens para trazer animais e plantas de volta da extinção. Uma delas é a reprodução seletiva. Esta é onde uma espécie moderna intimamente relacionada recebe características do parente extinto. Uma outra é a engenharia genética, onde o DNA de uma espécie moderna é editado até que se aproxime das espécies extintas. Nas próximas décadas, a restauração de espécies extintas pode se tornar uma parte vital para a restauração da biosfera do planeta Terra. E para diversos fins, poderíamos até mesmo ver a restauração dos neandertais e vários dinossauros. Quero lembrar que todo o conteúdo do vídeo são apenas estimativas para o futuro. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, o nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem duas novas sugestões. Continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!